Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. O Reconhecimento, capítulo 5, parte 2. O convite para a reunião, presidida por Teócrito, deixaram-nos satisfeitos. Éramos sensíveis às demonstrações de afeto e consideração. Um frêmito de horror percorreu minhas sensibilidades ao reconhecer na vasta assembleia figuras hirsutas, desgrenhadas e apavorantes do Vale Sinistro, conquanto confessasse a mim mesmo encontrá-las algo serenadas, tal qual acontecia a mim e meus companheiros de apartamento. Será útil esclarecer que os componentes de nossa falange poderiam ser qualificados como arrependidos e, por isso mesmo, dóceis às orientações fornecidas pelos insígnes diretores do asilo que nos abrigava. Um ou outro mantinha-se menos homogêneo, oferecendo problema mais sério a resolver. Todavia, era certo que a maioria se conservava fortemente animalizada, fosse consequência da inferioridade do caráter próprio ou o resultado da violência do choque ocasionado pela bruteza do suicídio escolhido. Dentre estes destacavam-se os retalhados, afogados, despenhados de grandes alturas, etc. e etc. Atordoados, como que atoleimados, não era com facilidade que conseguiam suficiente dose de raciocínio para compreender as imposições da vida espiritual. Ocupavam eles o asilo do manicômio por inúmeras conveniências, entre outras as que arrastavam a necessidade de encobri-los à nossa visão, pois repugnava-nos a presença deles, excitando impressões desarmoniosas, prejudiciais à serenidade de que carecíamos para o restabelecimento. Não obstante, foram igualmente encaminhados ao local da reunião e, quando acompanhados por nossos dedicados amigos Joel e Roberto, entramos no vasto salão. Ali os distinguimos entre muitos outros enfermos que, como nós, haviam sido requisitados. Observando os antigos companheiros do Vale de Trevas, vi que se esforçavam, como nós mesmos vínhamos tentando desde alguns dias, para corrigir os feios cacuetes já mencionados, pois, se o hábito impelia a repetição dos mesmos, lembravam-se a tempo e paralisavam a meio caminho o impulso mental que os ocasionava, levando em consideração a sugestão oferecida pelos amoráveis assistentes. Então, riam-se de si mesmos em comovedores desabafos, nervosamente, pensando em que já não deveriam sentir os efeitos físicos do ato macabro. Riam uns para os outros, como a se felicitarem mutuamente pelo alívio recebido pela informação de que já não deviam sentir aquelas impressões, e como se o riso sacudisse vibrações tormentosas. Riam para se desacostumarem daquele choro malévolo que acordava sensações precipitosas. No hospital eram proibidas as rábicas convulsões do Vale Sinistro e chorar nas desesperadoras aflições com que para trás havíamos chorado. Era destampar a comporta das torrentes das agonias que a caridade sacrossanta de Maria minorava por intermédio do desvelo dos seus servos. E eu, observando-os, ria também, sem fugir à estranha similitude da falange. Sentamo-nos a um sinal de Roberto. Nada apresentava a sala que despertasse particular atenção. Contudo, se insuficiente não fora o grau de visão de que dispunhamos para alcançar as sublimes manifestações da caridade que em nosso derredor pululavam, teríamos notado que delicadas vaporizações fluídicas, como orvalho refrigerante e ameno, deliam-se pelo recinto, impregnando-o de dúlcidas vibrações. A um ângulo do tablado, que do fundo do salão defrontava a assembleia, notava-se um aparelho muito semelhante aos existentes nas enfermarias, conquanto apresentasse certas particularidades. 2 jovens iniciados puseram-se a examiná-lo ao tempo que irmão Teócrito tomava lugar na cátedra, ladeado por outros 2 companheiros, as quais apresentou à Assembleia como instrutores que nos deveriam orientar e a quem deveríamos o máximo respeito. Satisfeitos, reconhecemos nestes os 2 jovens hindus que nos receberam quando da nossa entrada para o hospital.
Romeu e Alceste. Silêncio religioso estendeu ondas harmoniosas de recolhimento pelo vasto salão, onde cerca de 200 espíritos, envolvidos nas mais embaraçosas redes da desgraça, acorriam arrastando as bagagens gravosas das próprias fraquezas, das amarguras incontáveis que enoitavam suas vidas. Desciam sobre as latitudes do nosso merencório cantão as nuances tristonhas do crepúsculo, que ali muitas vezes arrancava lágrimas de nossos corações, tal a pesada melancolia que infundia em derredor. 6 melodiosas pancadas de um relógio, que não vimos, ecoaram docemente na amplidão da sala, como anunciando o início da reunião, e cântico harmonioso de prece, envolvente, emocional, elevava-se em surdina, como se até a nossa audição chegasse por meio de ondas invisíveis do éter, provindo de local distante que não poderíamos avaliar, enquanto se desenhava em uma tela junto à cátedra de irmão Teócrito o sugestivo quadro da aparição de Gabriel à Virgem de Nazaré, participando a descida do Redentor às ingratas praias do planeta. Era um instante amorável do Ângelus. Levantando-se, o diretor fez breve e emocionante saudações a Maria, apresentando-nos, reunidos pela primeira vez para uma invocação. Doce refrigério estendeu-se sobre nossos corações. As lágrimas irromperam e emoções gratas ergueram-se dos túmulos íntimos em que jaziam acordadas pelas lembranças do lar paterno, da infância longínqua de nossas mães, a quem nenhum de nós certamente amara devidamente, a ensinar-nos ao pé do leito o balbucio sublime da primeira oração. Como tudo isso estava distante, quase apagado sob as voragens das paixões e das desgraças daí consequentes, eis que, inesperadamente, tais lembranças ressuscitavam, alma fantasma que vinha para se impor com o sabor de ósculos maternos em nossas frontes abatidas. Fundas saudades dilataram nossos pensamentos, predispondo-os à ternura do momento grandioso que nos ofereciam como oportunidade abençoada. Seria longo enumerar minúcias das belas quanto proveitosas consequências dos ensinamentos e experiências que passávamos a receber desde essa tarde memorável, os quais integravam um melindroso tratamento a ser ministrado, espécie de doutrinação, terapêutica moral, com ação decisiva sobre reações necessárias à reeducação de que tínhamos urgência. Diremos apenas que nossa primeira aula fomos submetidos a operações tão melindrosas, levadas a efeito do nosso senso íntimo, que a incerteza quanto ao estado espiritual para o qual resvaláramos foi hábil e caridosamente removida de nossa compreensão, deixando que a luz da verdade, sem constrangimentos, se impusesse à evidência. Ficamos categoricamente vencidos da nossa qualidade de espíritos separados do envoltório corporal terreno, o que até então, para a maioria, era motivo de confusões acerbas, de assombros incompreensíveis. E tudo se desenrolou singelamente, sendo nós próprios os compêndios vivos usados para as magníficas instruções, as operações irrefutáveis. Vejamos como os eruditos instrutores levavam a cabo o sacrossanto mandato. Belarmino de Queiroz e Souza, que, como sabemos, era individualidade portadora de vasta cultura intelectual, além de ser adepto das doutrinas filosóficas de Auguste Comte, foi convidado, dentre outros que depois receberam o privilégio, a subir ao estrado onde se realizaria a formosa experiência instrutiva. Devemos observar que irmão Teócrito tomava parte em tão delicada cerimônia como presidente de honra, lente insigne dos lentes em ação. Colocaram o ex-professor de línguas à frente do aparelho luminoso que despertaram a nossa atenção à chegada, ao qual ligaram-no por um diadema preso a tênues fios que se diriam cíntilas imponderáveis de luz. Enquanto Alceste o ligava, Romeu informava-o em tom assaz grave de que conviria voltar-se a alguns anos passados de sua vida, coordenando os pensamentos a rigor, na sequência das recordações e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara de suas faculdades,
Para que tal conseguisse, auxiliava-o, revigorando sua mente com emanações generosas de suas próprias forças extraía. Belarmino obedeceu passivo e dócil a uma autoridade para a qual não possuía forças capazes de desagradar. E recordando, reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio, a tristeza inconsolável, a veraz agonia que se apoderara de suas faculdades em litígio entre o desejo de viver, o medo da moléstia impiedosa que avassalava sua organização física, supliciando sem regras, e a urgência do suicídio para, no seu doentio modo de pensar, mais suavemente atingir a finalidade a que a doença o arrastaria sob atrozes sofrimentos. À proporção que se aproximava o desfecho, porém, o filósofo contista esquivava-se, recalcitrando a ordem recebida. Suores gelados como lhe banhavam a fronte ampla de pensador, na qual o terror mais e mais se acentuava, estampando expressões de desespero a cada novo arranco das dolorosas reminiscências. Entretanto, o que mais surpreendia era que, na tela fosforescente a qual se ligava, iam se reproduzindo as cenas evocadas pelo paciente. Fato empolgante que a ele próprio, como assistência, facultava a possibilidade de ver, de presenciar todo amaro drama que precedeu o seu momento. A este seguiam-se as tormentosas situações de além-túmulo que lhe foram consequentes, o drama abominável que o surpreendera, as confusas sensações que durante tanto tempo o mantiveram enlouquecido. Enquanto o primeiro operador auxiliava o paciente a extrair as recordações próprias, o segundo comentava-as explicando os acontecimentos a respeito do suicídio, antes e depois de consumado. Qual é mérito o professor a elucidar ignaros em matéria indispensável? Fazia-o mostrando os fenômenos decorrentes do desprendimento do ser inteligente do seu casulo de limo corporal, violentado pelo desastroso gesto contra si mesmo praticado. Assistimos assim à surpreendente, inglória odisseia vivida pelo espírito expulso da existência carnal sob sua própria responsabilidade, a esbater-se como louco à revelia da lei que violou, presa dos tentáculos monstruosos de sequências inevitáveis, criadas pela infração ao acúmulo determinante e harmonioso de leis naturais, sábias, invariáveis, eternas. Esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas do filósofo contista, já bastante estremecidas, permitindo-lhe positivar em si mesmo, com um minucioso exame, a separação do seu próprio astral do envoltório de lama corporal de que se revestia, sobrevivendo lucidamente apesar do suicídio e da decomposição cadavérica. Por esse eficiente e quão singelo método, a grande maioria da assistência pôde compreender a razão da ardência indescritível dos sofrimentos pelos quais vinha passando, das sensações físicas atormentadoras que perduravam ainda, as múltiplas perturbações que impediam a serenidade ou o ouvido que erroneamente esperara encontrar no túmulo. Entre as observações levadas a efeito, merece especial comentário pela estranheza de que se revestia o fato de todos trazermos pendente de configuração astral, quando ainda no vale, fragmentos reluzentes, como se de uma corda ou um cabo elétrico arrebentados se desprendessem estilhas dos fios tenuíssimos que os estruturassem, sem que a energia se houvesse extinguido, ao passo que explicavam os mentores residir em tão curioso fenômeno toda a extensão de nossa acrimoniosa desgraça, porquanto esse cordão, pela morte natural, será brandamente desatado, desligado das afinidades que mantém com o corpo carnal, por meio de caridosos cuidados de obreiros da vinha do Senhor incumbidos da sacrossanta missão da assistência aos moribundos, enquanto pelo suicídio será ele violentamente despedaçado e, o que é pior, quando as fontes vitais, cheias de seiva para o decurso de uma existência às vezes longa, ainda mais o solidificavam, mantendo a atração necessária ao equilíbrio da mesma. Ora, diziam-nos que, a fim de nos desfazermos do profundo desequilíbrio que semelhante consequência produzia em nossa organização fluídica,
não se falando aqui de desorganização moral, porventura ainda mais excruciante. Ser-nos-ia indispensável voltar a animar outro corpo carnal, visto que, se não o fizéssemos, seríamos criaturas desarmonizadas com as leis que regem o universo, a quem indefiníveis incômodos privariam de quaisquer realizações verdadeiramente concordes com o progresso. No entanto, Belarmino debatia-se, presa de choro e convulsões espasmódicas, revivendo as danosas aflições que o acometeram, enquanto a assistência se fazia com ele solidária, deduzindo daquela pavorosa demonstração ocorrências que a si diziam respeito. Comentava, porém, o instrutor: podereis observar, meus amigos, que justamente porque o homem desejou furtar-se à existência planetária, pelas enganosas escarpas do suicídio, não se eximiu absolutamente de nenhuma das amargurosas situações que o desgostavam. Antes acumulou desditas novas, quiçá mais ardentes e pungtivas, a bagagem dos males que dantes o afetavam, os quais seriam certamente suportáveis se a educação moral sólida, estribada no cumprimento do dever, lhe inspirasse as ações diárias. Essa educação orientadora, conselheira, salvadora, portanto, de desastres como o que lamentamos neste momento, o homem somente não na tem adquirido no próprio cenário terreno, onde é chamado a realizações imperiosas, porque não a quer adquirir, visto sobejarem em torno de seus passos, no orbe de sua residência, instruções e ensinamentos capazes de conduzi-lo às alvoradas redentoras do bem e do dever.